Bom, pessoal, mais uma aula sobre eletricidade. Eu sou o professor e engenheiro eletricista Bruno Gomes. O assunto dessa videoaula será circuitos RC ligados em série. Esse circuito ele é composto de uma fonte chamada de VT, corrente alternada, um resistor e um capacitor. A ligação aqui é uma ligação em série. Nessa figura ainda mostra o VR. O VR vem a ser a tensão no resistor R e o VC a tensão no capacitor, que aqui está mostrando XC, que na verdade é a reatância capacitiva. Bom, do lado direito nós temos um diagrama que é a base aí para a gente interpretar o funcionamento desse circuito e também conhecermos as equações. O que a gente tem aqui? É o diagrama de fasores. Vamos recordar um pouquinho aqui da teoria. Em circuitos ligados em série, nós temos um único valor de corrente. Esse valor I aí é a corrente. Ou seja, a corrente é a mesma em todo o circuito. Bom, se ela é um valor constante, então ela será a nossa referência. Essa reta aqui, ó, com essa seta, representa a corrente I, vai ser a nossa referência para fazer essa análise. Lembrando, pessoal, que essa análise ela é voltada aí para cursos técnicos, cursos de nível médio. Então, agora vamos analisar essa corrente I com relação à tensão no resistor. Recordando também mais um pouco a teoria, nós temos o seguinte, em circuitos alternados, não há defasagem de ângulo entre a corrente e a tensão em resistores. Por isso que nós temos aqui a seta e o fasor da tensão no resistor no mesmo sentido aí da corrente. Ou seja, que mostra que não há defasagem de ângulo entre essas duas grandezas, o I e o VR. Agora vamos analisar o I com o VC, ou seja, a tensão no capacitor. É o seguinte, a teoria diz que em circuitos alternados, onde há o capacitor, a corrente vai se adiantar da tensão no capacitor de um ângulo de 90 graus. Então, se a gente marcou aqui o I como referência, ela vai estar adiantada. E o VC, a forma de onda da tensão no capacitor, está atrasado dessa corrente I de 90 graus, certo? Continuando aqui, a gente vai trabalhar com essa figura aqui, ó, um pouco diferente, tá? Essa figura, ela vai ser tratada aí como o triângulo dos fasores de tensão. É a mesma figura que aconteceu aqui, foi um deslocamento do valor de VC para formar aí um triângulo retângulo. Retângulo porque aqui, ó, é um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, certo? A partir desse triângulo, nós podemos então trabalhar com as equações. O ideal aqui é entender o funcionamento desse circuito com toda a sua teoria embarcada para evitar de ter que decorar as equações. Então vamos desenvolver essas equações aqui. Então vou escrever aqui, ó, equações. Primeira coisa que eu vou demonstrar aqui, primeira equação, será o VT, a tensão total. Percebam o seguinte, nesse triângulo retângulo, o VT é o maior lado, então é a hipotenusa. O VC é cateto e o VR é cateto. O VC é cateto oposto ao ângulo θ e o VR é o cateto adjacente ao ângulo θ. Então, o teorema de Pitágoras diz o seguinte, que o quadrado da hipotenusa, VT ao quadrado, é igual ao quadrado da soma dos catetos. Então, nós vamos ter VR ao quadrado mais VC ao quadrado. Isolando aqui o VT e extraindo a raiz quadrada, nós temos a seguinte equação. VT igual
raiz quadrada de VR ao quadrado mais VC ao quadrado. Então, nós temos aí a nossa primeira equação. Outra coisa que a gente precisa calcular é o ângulo θ. O que vem a ser esse ângulo θ? Bom, a função tangente do ângulo θ é igual ao cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Então, ficaria VC, só que aqui, pessoal, tem uma coisa muito importante. Como esse VC está para baixo, nessa referência, no diagrama de fasores, esse VC ele é negativo. Então, é menos VC dividido por VR, que é o cateto adjacente. Só que eu não quero a tangente do ângulo θ, eu quero o ângulo θ. Então, o ângulo θ é a função inversa da tangente. Então, é arctangente. Arctangente de quem? De menos VC sobre VR. Ok? O que mais que a gente tem aqui, ó? Por exemplo, o VT, esse VT, que é a tensão total do circuito, é o valor da impedância total, que é o ZT, vezes o I, que é a corrente total ou corrente única do circuito. Só tem esse valor de corrente aí nesse circuito, certo? Quem que é o VR? O VR é igual a R, que é o valor da resistência, vezes a corrente que passa por esse resistor, que é I. E o VC? O VC é a reatância capacitiva XC vezes o I. Então, são equações aí que a gente também consegue extrair dessa nossa análise aqui gráfica, ok? Eu vou desenvolver um pouco mais aqui essa equação, ó. A equação da impedância total. Então, vamos fazer o seguinte, ó, VT igual a ZT, que é a impedância total, vezes o I, certo? Então, o valor de ZT é igual a VT dividido por I. Eu isolei o valor do Z, que é a impedância, certo? O Z aqui é o Z total, ZT. Certo, pessoal? Esse ZT aqui também, ele pode ser dado da seguinte forma. Igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado. Então, outra equação que a gente tem na nossa análise. Ok, pessoal? Aí, eu trago para vocês aqui um quadro resumo dessas equações, tá? Então, nós temos o seguinte, nesse circuito RC série, o I, que é a corrente, o valor é único, tá? Em XC, que é o capacitor, e no resistor. VT igual raiz quadrada de VR ao quadrado mais VC ao quadrado. O Z, que é o Z total, certo? O Z aqui, ou o ZT, dá na mesma, é igual a raiz quadrada de R ao quadrado mais XC ao quadrado, que é igual também a VT dividido por I. O VC está atrasado, ou seja, ele está atrás de VR de 90 graus, tá? Por fim, o valor de θ, que é o ângulo de defasagem, ele é igual a arctangente de menos XC sobre R. Isso daqui, pessoal, é a mesma coisa de menos VC sobre VR. Por quê? Vejam só, se a gente expandir aqui as equações, ó, quem que é VC? Menos o VC é o quê? É XC vezes a corrente, dividido. VR é o R vezes a corrente. Então, aqui ó, a gente pode cortar. Então, a gente volta na equação inicial, ou seja, menos XC sobre
R. Então, isso daqui é a mesma coisa do que está mostrado aí nesse quadro de equações, ok? Bom, pessoal, agradeço a atenção de todos e até a próxima.